Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, nós te glorificamos, Senhor, pela tua soberania, o teu poder, a tua majestade. Nos alegramos, Senhor, com o teu povo aqui reunido, com o único propósito de te louvar e também de ouvir a tua voz. Essa voz que, como cantamos, baseada no texto sagrado, é como a voz de um trovão. E como a natureza que manifesta a tua glória, assim nós também te adoramos e reconhecemos a tua soberania e o teu poder sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas. E nós nos prostramos, Senhor, diante dessa soberania e dessa majestade. Fala aos nossos corações. Tu sabes, Senhor, da incapacidade que temos de compreender a tua palavra perfeitamente. Mas ainda assim, Senhor, nós te suplicamos que um tanto que seja, as migalhas que caem da tua mesa, que sejam para nós, Senhor, que caiam sobre nós e que nós possamos ser abençoados, porque a tua bênção, a tua palavra, ela nos nutre. Então, nos abençoa com isso. Fala aos nossos corações. Que teu Santo Espírito que em nós habita, nos instrua, nos edifique. Edifique a tua casa e a tua noiva para a honra e glória do teu nome. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as Bíblias. Salmo 29. Continuando, né, a sequência que estamos vendo. Hoje é o dia do Salmo 29. O Salmo 29 tem tudo a ver com o que cantamos e que nós lemos também a respeito da natureza e ela demonstrar o Senhor, certo? Porém, com claro, a peculiaridade do próprio Salmo. No seu próprio tema, no seu próprio enredo em que ele está inserido no livro de Salmos, vamos ler esse Salmo. Salmo de número 29 diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vejam, irmãos, que o texto aqui, muito claramente, e até a Sociedade Bíblica colocou como título desse texto, a voz de Deus na tempestade. Eu disse que tinha a ver porque nós cantamos isso, que o Senhor, nós podemos ver nas obras da criação, esse Deus, pelas coisas que foram criadas, como a própria palavra diz, ele se manifesta na natureza que foi criada. Como o texto que nós cantamos também, aqui é mostrado como é grande esse Deus, como ele é poderoso, como ele é muito maior do que qualquer pensamento sobre gigantes ou mitos que você possa imaginar. Uma vez que o texto que nós cantamos, né, que a nuvem é o pó de seus pés, é baseado na profecia, e ele descreve você imaginar um ser que as nuvens são simplesmente uma poeira que se levanta quando pisa, o pó de seus pés são as nuvens. Vejam quão gigantesco é esse Deus, né? E aqui, no Salmo 29, nós temos a descrição de Deus numa tempestade, a partir de um elemento dele, apenas, a sua voz. A voz do Senhor. Veja que, recorrentemente, durante o texto, ele diz a voz do Senhor, a voz do Senhor, e o que essa voz causa com toda a natureza, justamente para que a gente entenda, né, como é grande esse Deus, tal é o poder desse Deus. E se a gente vê, olhando no que ele descreve como sendo realmente, você vai perceber que ele está falando realmente de uma tempestade, certo? Não só porque a própria sociedade bíblica já
decifrou para a gente, a voz de Deus na tempestade, mas porque tudo que ele está colocando aqui, ele descreve uma tempestade em todos em seus pormenores. E tempestade até que talvez alguns de nós nunca tenhamos visto. Porque ele fala já no início ali do versículo 3, que essa voz do Senhor, no versículo 3, né, ele diz: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Perceba que onde está a voz, está ele também. Então, ele percebe uma manifestação de Deus a partir de sua voz. É apenas uma manifestação dele. Como normal, nós escutamos a voz de alguém e nós precisamos vermos aquela pessoa ali. A gente sabe que aquela pessoa está lá. E a descrição que ele faz a partir de Deus é a descrição realmente de uma tempestade poderosa que se forma no meio do mar, sobre muitas águas. Ele, na descrição do que ele vai dizendo o que acontece, quebra as árvores, é quando ele vai falar dos cedros do Líbano, que é uma árvore frondosa, alta e resistente, mas que essa tempestade é capaz de quebrar essas árvores e contorcê-las. Ele fala que das montanhas, mais na frente, ele vai dizer que o Senhor, ele falou dos cedros no versículo 5, ele fala que ele faz saltar como um bezerro. Ele os faz saltar. Desculpe, versículo 5. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Líbano e Sirion são regiões montanhosas, então ele descreve essas montanhas pulando, né? Porque é estranho a gente pensar, já que ele vai descrever como se fosse boi selvagem, pensando numa tempestade que está tremendo, fazendo a terra tremer. Veja a força dessa tempestade. Também unida com outras coisas. Veja que ele vai descrever mais na frente, no versículo 7, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Você pensa então em relâmpagos. Você pensa então também, como ele já falou, em águas, a tempestade ela joga mais água através das chuvas. Ele vai dizer mais na frente ainda que a voz do Senhor faz tremer o deserto, faz tremer o deserto de Cádiz. E diz também que ele desnuda os bosques. Viram isso? No versículo 9, a voz do Senhor faz dar cria as costas e desnuda os bosques. Perceba que todos esses elementos, só a partir desses elementos, se você tirar a voz do Senhor, ele fala de relâmpagos, ele fala de ventos capazes de quebrar e contorcer árvores, fala de montanhas tremendo, terremotos, talvez envolvido, arrasando florestas inteiras, né, e que vem caminhando. Ele inicia no mar, vem chegando por onde estão os bosques, né, então já chegou em terra, e ele vai até o deserto, e de lá ele para. Ele está descrevendo então um caminho que está sendo passado, como que é a voz do Senhor que causa tudo isso. O Senhor está causando essa tempestade, o Senhor está naquela tempestade, uma vez que a própria tempestade é só Deus falando, e o Senhor está andando por ali, até que ele passa. Se você pensar no mapa de Israel, tem como a gente achar aí? Acha aí. No mapa de Israel, nós temos o mar Mediterrâneo, de um lado, nós temos o deserto do outro, e Israel ficava exatamente no meio. É como que ele está fazendo isso. O Senhor vem do mar, passa pelo Israel e vai então em direção ao deserto. Depois, quando ele colocar, vocês me dizem que eu mostro, tá? Vocês vão entender o que eu estou falando. Mas perceba que o que ele está falando aqui é simplesmente de Deus andando. E de enquanto Deus anda, Deus fala. E tudo isso acontece. A descrição que ele traz da voz do Senhor é uma descrição tão magnífica que envolve ventos que arrasam tudo, relâmpagos, escuridão, que a tempestade e a chuva causa isso, chuva também. E esse é o quadro que ele pinta, certo? Sobre o Senhor passando, o Senhor andando. Quão magnífico é esse Deus. Por que Davi está falando sobre isso? Vamos aos significados. Primeiramente, ele está descrevendo o Senhor como sendo o Deus mais poderoso. Por quê? Naquela região, os irmãos vão lembrar, antes de Israel, quem habitava aquela terra eram os cananeus. E os cananeus tinham um Deus que era um dos deuses mais adorados, e tanto antes,
na época de Juízes, como a gente viu, né? Josué, Juízes, que é logo quando eles entram, como depois ainda, nós vamos ter um Deus que era adorado por eles, que continua sendo adorado e vez ou outro é falado. Até Elias vai ter um embate com os profetas de Baal. Baal era o deus dos cananeus. E Baal, e dentre outras coisas que ele era o deus da fertilidade e outras coisas, ele também era o deus das tempestades. Então perceba que quando Davi vai falar que Deus é o causador dessa tempestade, ele está dizendo que não é Baal que tem poder. Não é Baal que pode muita coisa. Não é Baal o grandioso. O grandioso é o Senhor. E perceba até que nem é uma grande característica de Deus que ele está descrevendo. É simplesmente Deus falando. Baal era, na sua mitologia lá dos cananeus, quando causava-se o trovão, eles diziam que Baal estava cavalgando, né? Então, mas aqui Deus apenas está falando. E não é Baal, é o próprio Deus que está fazendo. Então, ele destrona, tira o trono de Baal e a deificação de Baal e coloca Deus. É Deus que está governando isso tudo. E é Deus que tem todo o poder, não é Baal. É isso que Davi quer mostrar inicialmente, tá? Mas também existem outras coisas, outros elementos que nós podemos tirar daqui. Como já vimos em outros salmos, e nós vamos continuar a ver, não só em salmos e profetas e outros lugares, o mar tem a sua significação. O mar ele representa a força do mal, o caos, aquilo que é desconhecido. As pessoas que o povo desconhece, que o povo teme, as pessoas que estão além do mar, os povos além do mar, são os povos temidos, são aqueles que não são vistos, que eles não se conhecem. Então, o mar tem essa significação também aqui em algumas das outras passagens que são vistas no Velho Testamento e principalmente nas poesias hebraicas, que é aqui que nós estamos falando. Salmos é uma poesia. Então, quando ele fala do mar e das muitas águas, ele fala de uma força incontrolável de opositores ao Senhor. Não precisa ser necessariamente ser pessoas, mas podem ser nações, podem ser forças celestiais, forças espirituais do mal, forças do caos. Tudo isso que faz oposição ao Senhor. E veja, pensando dessa maneira, que o mar ele representa o caos e a força maligna, veja o que é dito. Ouve-se o Senhor, no versículo 3, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. Deus está acima deles. Deus passa por eles também. Assim como ele passa pelo povo de Israel, ele também passa e vê o que está acontecendo no meio do mar, entre os povos, entre a maldade. Ele sabe o que está acontecendo e sabe o que está vendo. O Senhor limita também eles. O Senhor tem poder sobre eles. Entendem? Quando ele fala que o Senhor está passando por ali, ele está dizendo que o Senhor tem o controle de tudo aquilo. Então, o Senhor causa o terror aos povos do mar. Vocês estão concentrados mais ali do que aqui, viu? Olhe para cá. Deus causa o terror aos povos do mar. Deus está acima e preside, controla e limita. Além disso, ele disse mais à frente, quando ele falou aqui, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Perceba, está numa tempestade, a tempestade é escura, ela escurece, né, pelas nuvens, densas nuvens e tudo mais. Então, ele também tem o poder de lançar luz onde há trevas. Isso a voz do Senhor tem esse poder. Então, o Senhor é soberano sobre tudo isso e o Senhor também despede luz àqueles povos que não têm luz. Ou aquelas forças do mal, o Senhor quebra e traz a luz também ali. Aqui está o mapa, certo? Obrigado. Certo? Então, a parte azul aí, obviamente, é o mar Mediterrâneo, a parte amarela é Israel. Tem o rio ali passando antes da Jordânia, esse traçado aí passando entre Israel e a Jordânia é justamente o Rio Jordão. Ele descreve essa passagem, tá? Olha, o Líbano, mais em cima tem o Líbano. Ele passa essa passagem e caminhando para o deserto, sendo o Senhor passando.
Então, esses também são os elementos que Davi está trazendo significado. Além de dizer que Deus é o único Deus, que Deus tem todo o poder, ele vai dizer que Deus controla inclusive o mal e as coisas que o ser humano teme, que o povo de Deus teme e não tem controle. O Senhor despede luz até ali, onde não pode chegar luz, porque só há trevas e há maldade, o Senhor também faz chegar luz ali. E uma coisa que a gente pode, entendendo agora o significado dessas coisas e o quão terrível esse Deus, sim, ele é terrível, no sentido de grande poder, de causar terror. Uma vez que ele limita o mal, ele tem poder sobre o mal, ele causa todo esse alvoroço na terra que ele mesmo criou, simplesmente com a sua voz, Davi, impressionantemente, não teme. Porque Davi ele vai dizer aqui, no início, nos 2 versículos, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, ele está dizendo, glorifique esse Deus. Ame esse Deus. Esse Deus que tem todo esse poder e que causa tudo isso. Tribute a ele glória, honra e força. Ele fala a glória devida ao seu nome. Pense o nome na sua reputação. Tal é a reputação do Senhor, então você glorifica ele pela reputação que ele tem, porque ele merece, ele realmente tem todo esse poder. E Davi ainda no versículo 10 e versículo 11, ele vai mostrar que ele faz, além disso, faz mais. O Senhor preside aos dilúvios, veja, novamente as águas, né? O Senhor preside a elas. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Esse Deus que é terrível e é temível traz paz ao seu povo. Davi não tem medo. Davi ele descansa. Diante de toda essa majestade, diante de todo esse poder, de tanta coisa que é inexplicável e que faria qualquer pessoa correr e morrer de medo, Davi simplesmente permanece ali, admirando, é como que ele fosse um espectador de tudo aquilo. Ele está vendo Deus andar. Ele não está vendo, tá? Ele está descrevendo isso. Como se ele visse tudo aquilo, ele fica impressionado com tudo aquilo e ele diz, ali eu encontro paz. É ali que eu quero estar. É a esse Deus que eu sirvo. Eu sou povo desse Deus. E é isso que ele quer. E veja que isso tudo, como eu já disse, é uma manifestação da voz de Deus, que arrasa, que contorce, que amedronta. Mas Davi encontra descanso. Vamos abrir um outro texto. Vou botar aí, por favor. Êxodo 20, de 18 a 21. É descrevendo uma passagem bem distante da época de Davi, mas que nos traz um grande paralelo. Êxodo 20, de 18 a 21, diz assim. É na época de Moisés, tá? Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Veja que a descrição aqui do que Deus... Isso aqui é quando Deus vai dar as tábuas da lei para Moisés, tá? E veja que a descrição da presença do Senhor é muito parecida com o que Davi viu. Relâmpagos, trovões, o monte fumegante, tremendo. E o que acontece com o povo? O povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. É o que qualquer pessoa faria, não é? Então eles vão até dizer, no versículo 19, eles disseram a Moisés, o povo, tá? Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Eles percebem a santidade do Senhor, eles percebem o poder do Senhor e diz: não, eu não tenho condições de ir para lá. Eles morrem de medo. Eles vão pedir para Moisés falar, ser o mediador entre Deus e eles. E veja a resposta de Moisés. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. O que Moisés vai dizer é: Deus veio até vocês. Deus libertou vocês. Não temam. É muito poder, eu sei que é.
Eu sei que ele pode nos matar a qualquer momento, mas veja o que ele já fez por nós. Veja como ele se manifestou, nos tirou do Egito e tudo isso. Vocês não vão querer chegar a esse Deus? Tenham calma. O Senhor não veio para matar vocês. Essa mesma paz Davi sente. Davi descansa nesse poder. Ele não foge desse poder. Ele se abriga nesse poder. Além disso tudo, essa manifestação, essa voz do Senhor, que arrasa, que contorce, que amedronta, ela traz vida. No versículo 9 do capítulo 29, de Salmo 29, voltando, a voz do Senhor faz dar, cria as costas. Ele só descreveu coisas grandiosas e temíveis antes. Aqui, de uma forma muito sutil, ele diz, a voz do Senhor faz dar, cria as costas. Faz as costas parirem. A voz do Senhor, então, ela gera vida. De um contexto que você só tira morte e destruição, que é uma tempestade pesada, Davi vê que aquilo ali, ele pode se abrigar. E que naquilo ali também, naquele poder, coisas boas nascem. Vida existe. E claramente a gente não pode deixar de pensar na criação. Porque Deus criou todas as coisas com o quê? Com qual o instrumento que ele usou para nascer todas as coisas, criar todas as coisas? A sua voz. O Senhor falou e as coisas passaram a existir. E aí você já vê como é muito maior o poder dessa voz. Uma voz que é capaz de dizer e as coisas acontecerem. Criar um universo inteiro, fazer separação de água, dar vida, criar coisas, criar astros, criar coisas ínfimas e controlar todos os segmentos da natureza, os ventos, os mares, os animais e tudo isso, e as coisas dos astros e os seus movimentos. O Senhor fez tudo isso com a palavra. A voz do Senhor é a mesma antes, é a mesma no tempo de Davi, continua sendo a mesma hoje. Então, essa voz que é tão poderosa, você pode descansar e você pode também ter certeza que ela cria, ela dá vida, ela não apenas destrói com o seu poder. Esse poder ele é usado para as coisas mais belas, como o nascimento de uma cria, de uma coça. O poder da santidade não vem para a morte. Deus traz vida então. Por isso, por conta desse descanso que ele encontra, por conta dessa beleza que existe, a partir do poder dessa voz, é que você pode começar esse salmo como Davi inicia. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Se não fosse o descanso que você encontra nele, se não fosse a beleza de encontrar vida a partir do poder que ele tem, não teria por que você se chegar a esse Deus e louvar esse Deus e engrandecer a esse Deus. Mas porque esse Deus traz vida, porque esse Deus abriga, então nós louvamos a ele. Esse é o sentido da paz que Davi encontra. E essa também é a paz que nós encontramos no Senhor Jesus, no Senhor, né? Vou chegar em Jesus já, tá? Falei Jesus, mas já eu chego nele. A divisão desse salmo, veja, nós temos aqui uma descrição dos salmos que é muito parecida com a do Salmo 33 que a gente viu já. Esse salmo, ele tem claramente a voz do Senhor, né? Nós vimos aqui a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor, ele fala 7 vezes. 7 vezes não é aleatório. Os irmãos sabem que 7 é o número da perfeição. E quando ele usa por 7 vezes a palavra a voz do Senhor, e dizendo que essa voz causa, ele está dizendo a perfeição dessa voz. Além de todo o poder que é descrito, essa voz é perfeita. Ele, no versículo 10, descreve ainda Deus de outra forma. Apesar de depois de ter falado já da voz, ele diz: o Senhor preside aos dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre. Rei, voz, palavra de Deus e rei. Já vimos isso outras vezes, não já? Lembra daqueles pilares que nós vivemos falando, que se encontram lá em Salmo 1 e Salmo 2,
que já se encontrou no Salmo 19, do 20 a 24. Nós vemos aqui um único salmo que vai falar da voz de Deus, com voz de Deus, pense, é palavra de Deus, é Deus falando, e também o rei. O rei está apresentado aqui. Esse mesmo Deus que fala, ele preside. Esse mesmo Deus que é temível e é terrível, ele reina para sempre. E ele, além disso, ele convoca para adoração. Os 3 momentos desse salmo é isso. Inicia no versículo 1 e versículo 2, convocando a adoração desse Deus que tem a sua palavra exaltada e desse Deus que é rei sobre todas as coisas. Que é rei sobre todas as coisas. E se vocês, os irmãos, lembrarem, quando a gente vem falando sobre isso, eu venho falando também do panorama do livro com relação aonde ele está inscrito, esse salmo. Do Salmo 24 do Salmo 25 até o Salmo 27, nós tínhamos momentos em que ele se falava a respeito do rei, como você se chegava a esse rei. Um pecador se chegando a vendo a necessidade de se chegar a esse rei. Uma pessoa íntegra, que faz o possível para ser justa, ela se chegando também a esse rei. E todos que precisam se chegando a esse Deus no rei descrito lá também no capítulo 27. Do versículo 28, do capítulo 28 até o capítulo 32 de Salmos, nós vamos ver as coisas turbulentas acontecendo e você, o salmista, encontrando confiança, paz e descanso nessas coisas turbulentas. Por conta das coisas? Não, obviamente. Mas por conta do rei que foi descrito muito bem antes. Aqui, claramente a gente percebe que existe o tema de confiança também. Embora nós vemos o tema da palavra, muito bem explícita, quando ele fala a voz do Senhor, e também quando ele fala do rei, falando da presidência desse rei, da soberania e da força desse rei, o salmo, no seu contexto, no seu panorama, continua sendo um salmo de confiança. Porque o que ele está descrevendo é uma tempestade. E quando ele fala das águas, ele está descrevendo inimigos, seja de ordem natural ou de ordem espiritual, mas inimigos que são controlados por conta desse rei. Ele termina falando sobre a paz que esse Deus coloca, independente das coisas todas. No panorama do livro, indica confiança. Por quê? Não são os deuses pagãos que têm poder. Quem tem poder é o Deus de Israel. O mal, que é incontrolável, ele treme diante de Deus. As coisas mais estáveis da terra, como as montanhas, que não se podem abalar, elas tremem diante desse Deus. Esse Deus, ele vê tudo. Esse Deus é um Senhor que pune, e ele é santo quando ele descreve a sua santidade. Ele é justo também. Ele fala ainda que esse Deus, ele não é qualquer Deus. Se vocês olharem ali, voltarem os olhos novamente para o Salmo 29, você vai ver que ele usa o tempo todo, todas as vezes que ele usa a voz do Senhor, esse Senhor não é um Senhor qualquer. Ele não é um Senhor escrito simplesmente com a letra maiúscula S. Na sua tradução, ele está escrito com todas as letras maiúsculas. Senhor. Não é assim? Estão olhando aí? É porque aqui está tudo maiúsculo, né? Mas na sua Bíblia está diferente. Na sua Bíblia tem letras maiúsculas, letras minúsculas, e a voz do Senhor, quando aparece Senhor, está todas as letras com letra maiúscula. Isso é a palavra, o nome do Deus da aliança. Ele está colocando o nome que é impronunciável para os judeus. Aquele nome que era tão temível. Então, por 7 vezes, quando ele escreve a voz do Senhor, ele está descrevendo que não é qualquer Deus. Não é Baal, já está muito bem claro. E não é qualquer Deus, é o Deus da aliança. É o Deus que se manifestou a Abraão, a Isaac e a Jacó. É o Deus que libertou o povo do Egito, que tem uma intimidade com seu povo e se relaciona com seu povo. Esse Deus que vê tudo, que julga, que controla, que limita, que tem todo o poder, ele é o Deus que é o meu Deus. Por isso ele coloca o nome de Deus como se fosse realmente o seu nome próprio. É o nome do Deus que se relaciona comigo. É por isso também que ele descansa e sente paz com esse Deus. Porque apesar de tudo que se coloca, esse Deus, ele é o Deus que me ama.
Ele é o Deus que tem todo o poder e esse Deus me quer com ele. É o Deus que se revelou a nós. É o Deus que cria, que guia e que ama o seu povo. É o Deus que no poder, nesse grande poder, ele derrama graça e não maldição. É o Deus que com todo esse poder, ele não massacra, conquista e escraviza e você vive como um oprimido. Pelo contrário, ele liberta, ele salva, ele oferece. Fique comigo. É uma mensagem totalmente diferente. Os deuses descritos, seja qualquer mitologia do passado, eles são descritos assim, como um Deus que é temível, e porque é temível eu tenho que adorá-lo para que ele não se irrite ainda mais comigo. O Senhor não é assim. Ele graciosamente se manifesta primeiro em salvação. E aí sim, você cria um laço com ele, tem um relacionamento com ele. E você o conhece e tem intimidade com ele cada vez mais. Confiando, se abrigando. Por isso, porque ele é o meu Deus, eu posso confiar nele. Por conta de tudo que ele já fez comigo, eu posso descansar nele e encontrar paz. É isso que Davi tenta nos dizer. É isso que ele nos comunica a respeito de só existe um Deus, não é o que o povo está falando. Só existe um Deus e esse Deus tem todo o poder. E nesse Deus eu posso me abrigar. Eu posso descansar, porque é dele a força e nada é mais poderoso do que ele. E ele me ama, então eu descanso nele. Mas não acaba por aqui. Veja o versículo 1. O versículo 1 diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus. Filhos de Deus aqui, ele também pode ser, ele tem a sua mensagem também com relação aos povos da época, os povos pagãos, os cananeus, né, e outros povos idólatras. Mas ele também traz a descrição de filhos de Deus no sentido de serem os anjos, os querubins, os serafins, os seres celestiais. Então, quando Davi escreve, o que ele diz é: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, ou seja, louvem a Deus, anjos, louvem a Deus, seres celestiais. Davi chama os anjos, conclama os anjos para louvarem ao Senhor. O versículo 11, ou seja, é o primeiro versículo e o último versículo. O versículo final, ele diz assim: o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Eu vou te perceber essas duas mensagens, tá? Tributar ao Senhor, louvem ao Senhor, seres celestiais. É a primeira frase que nós temos no Salmo. A última frase diz: o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vamos de novo. Louve a Deus, seres celestiais. E Deus abençoa seu povo. Isso lembra alguma coisa? Glorifique a Deus. Vamos dizer com outras palavras. Glorifique a Deus nas regiões celestes e paz aos homens. Oi? O nascimento de Jesus. Vamos lá em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 13 e versículo 14. Diz assim: e subitamente apareceu, vou dizer de novo, tem alguém ainda procurando, Lucas 2, de 13, versículo 13 e versículo 14. Quando os anjos aparecem aos pastores, a palavra de Deus diz assim: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quem são os homens a quem ele quer bem? É o seu povo. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, seres celestes. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Pensando nisso, meus irmãos, que aqui também é um salmo messiânico, uma vez que ele de início ao fim ele está descrevendo algo que os anjos dizem a respeito de Jesus que acabara de nascer lá em Lucas.
Vamos ver mais a partir disso. O povo que andava em trevas viu uma luz, de Isaías 9. Isaías 9, versículo 1 e 2. Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar. Olha o mar em toda a descrição que nós falamos antes. Os povos desconhecidos, as trevas, aquilo que não se controla, o temível e o mal. Tornará glorioso o caminho do mar. Salmo 29, ele andou pelo mar, o Senhor. Além do Jordão, Galileia, dos gentios. O povo que andava em trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O Senhor que nas trevas tem poder de colocar luz. Isso aqui é uma profecia a respeito também de Jesus, que viria. A voz do Senhor, que é descrita aqui o tempo todo, no Salmo 29, a voz também, claramente, é a palavra de Deus. E o Senhor Jesus também é descrito como sendo a palavra de Deus. João 1, de 1 a 14 diz: "Do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus." Vamos trocar esse termo, verbo, e não vai ter perca nenhuma, não se preocupe não, que não tem nenhuma heresia aqui não, tá? Verbo, a palavra verbo é palavra, ela significa palavra. E a palavra de quem? De Deus. Então nós podemos usar o mesmo termo, a voz de Deus. Como falou o Salmo 29. No princípio era a voz de Deus, e a voz de Deus estava com Deus, e a voz de Deus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo, a voz do Senhor estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a voz de Deus se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Além disso, meus irmãos, além de termos Jesus descrito aqui já no início, como sendo a voz do Senhor, como sendo a luz prometida que resplandece nas trevas, ele também mesmo fala a respeito de si mesmo, dizendo: "Eu sou." João fala isso o tempo todo, o Evangelho de João. E aqui, quando ele usa o Salmo 29, o termo Senhor, como sendo Yahvé, o Deus da aliança, foi isso que causou tanta ira por parte dos judeus, justamente porque Jesus se descrevia como sendo esse mesmo Deus, o Deus da aliança, quando ele disse: "Eu sou", porque era assim que o Senhor se apresentava aos patriarcas. Eu sou. E Jesus ainda disse: "Quem me vê, vê ao Pai." Então, o que nós temos no Salmo 29 é o próprio Cristo sendo descrito. Além de tudo isso que eu falei, você pode pensar em todas as passagens de Jesus. Jesus, como ele disse, sendo a luz do mundo, Jesus acalmando a tempestade, Jesus caminhando por cima das águas, exatamente como está sendo descrito no Salmo 29. Jesus que fez temer a terra na sua morte e o véu se rasgou. Jesus que repreendeu os ventos e acalmou a tempestade. O que o Salmo 29 está colocando é a respeito de Jesus. Jesus, que é a voz de Deus aqui, é o Deus conosco, que tem todo o poder, que preside sobre o mal, que causa também com o seu poder as coisas que abalam a terra em todas as suas estruturas, e que nele eu descanso.
É nele que eu busco. A minha confiança e aquilo que eu passo que me perturba, eu posso descansar nele porque ele tem poder muito além. E eu posso descansar nele porque eu sei que ele veio não para me matar, não para julgar e acabar comigo e me levar pelos meus pecados ao meu castigo eterno. Pela época da graça, por essa dispensação da graça, o Senhor então nos traz vida e nos oferece vida, ele salva, graciosamente se deu. Ele diz: venha e lance sobre mim o seu fardo, que meu fardo é leve. Jesus, ele tem o poder, a majestade e a soberania. É de Cristo que está falando. É nele que nós confiamos. Ele tem o poder, ele governa e ele é soberano. Ele forja, ele fortalece, ele traz paz ao seu povo. E o versículo 29, ele descreve esse Cristo, capítulo 29, versículo 9. Ele descreve esse Cristo de uma forma muito resumida, esse salmo, todo o poder do Senhor Jesus, que é nele que nós devemos confiar. Porque pense que a tempestade que está sendo descrita foi causada pelo próprio Deus. Aquilo que deveria causar o temor, ele não precisa ter medo, uma vez que ela foi dada pelo próprio Deus, e nesse Deus eu me abrigo. E como a gente gosta de lembrar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu posso descansar. E o Salmo 9 diz: a voz do Senhor faz dar cria às costas, ou seja, tem seu aspecto positivo, lindo, perfeito, e que causa emoção pela beleza. Mas a voz do Senhor desnuda os bosques, arrasa tudo, tem todo o poder, é perfeito também. Mas agora tem um aspecto negativo, poderíamos dizer. Mas não importa se é bom ou se é ruim, no seu templo tudo redunda em glória. É assim que se termina. No final dos tempos será assim. Existirá aqueles que é o seu povo e que entrará no seu gozo eterno. A paz de Cristo, a paz que o mundo não dá, e que ele diz: a minha paz eu vos dou. A paz do Senhor e o descanso eterno é reservado para o seu povo. Mas há também aqueles que serão arrasados pelo poder e pela ira do Senhor. Um poder que é usado para abrigar e proteger, também é o mesmo poder que é usado para julgar e punir. E isso tudo está disposto hoje. E tudo isso redunda em uma única coisa: em glória a Deus. E será assim até os fins dos tempos. Quando o fim dos tempos chegar e tudo se cumprir, na sua vinda, tudo será glória. E todos dirão, seja os da punição ou que se abrigar no Senhor Jesus, ele nos dará em glória. Então confie no Senhor, glorifique a Ele, se abrigue no seu poder e na sua majestade. Não pense que as coisas que você está passando fogem ao controle dele, ou o mal que intencionam contra você é maior do que ele, ou que tem poder sobre você. Pode ter poder sobre você porque você é pequeno, mas o seu Deus não é. O seu Deus é forte. O seu Deus é o único Deus. E nele você se abriga, você descansa, você encontra paz. E no seu tempo, no seu templo, na casa de Deus, você vai glorificar ao Senhor. Então glorifique a esse Deus no momento que você está passando também. Que Deus nos abençoe. Vamos. Uhum. Quer vir para cá? Ah, diga. De 10. Sim. É. O pastor está falando aqui que tem também isso nos salmos de os final se conecta com o início, que você poderia terminar o final, o salmo recitando inicialmente os dois primeiros versículos. E esse realmente é um desses que a gente pode fazer sem medo. Começando, por exemplo, com a ideia do pastor, a gente começar do versículo 3 e até o final e voltar para o versículo 1 e 2. Veja como fica. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas.
A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Agora voltamos para o versículo 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Perceba que a organização... Isso. Você louva. Uhum. Ficaria numa ordem direta, não é? E pensando nisso, e agora nós sabemos que esse salmo todo fala a respeito de Cristo. Tributemos glória, honra e força